abrindo, os céus abertos. Quero o amor encher esse lugar. A igreja. Agora o Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder. Os céus abertos, os céus abertos. O amor nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder. A sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder. A sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo agora, a igreja canta. Agora do Senhor. Solta a voz, vai. Oh, oh, oh. O amor. Só as vozes, vai. O amor encher esse. Quero ver. Eu quero ver agora o seu poder. A sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome. Eu quero ver agora o seu poder. A sua glória Inundando meu ser. eu vou levantar. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar O seu nome, porque sinto o Senhor, Vou louvar o seu nome. porque eu sinto o Senhor me tocar. O seu nome, porque eu Sinto o Senhor me tocar. Quem sente a glória de Deus, diga amém. Diga aleluia. Amém. Levanta a mão pra cima assim, ó. Assim, ó. Hey, oh, hey. Jesus Cristo é o Senhor. Hey. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Vocês vão falar rei, eu vou falar Jesus Cristo é o Senhor, para ficar mais fácil, tá? É bem fácil, ó. Vocês vão dizer rei e rô. Eu falo Jesus Cristo é o Senhor. Pode ser assim? Pode ser? Ou não? Vocês parecem também? Pode? Vamos lá. 1, 2, 3. Rei! Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Agora ao contrário, vocês vão falar, vai. A gente faz. Hey, ho, hey, hey, ho, hey. Jesus Cristo é o Senhor. Hey, oh. Vamos, oh, 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 oh. Solta a voz e canta, vai. Oh. Eu quero ver agora o seu poder. A sua. Eu vou levantar. Vou louvar o seu nome. eu sinto o Senhor. Vou louvar o seu nome. Eu sinto o Senhor me Vou louvar o tocar. seu nome. Porque eu sinto o Senhor me tocar. Amém? Todo mundo animado? Deu para dar uma esquentada aí? Amém? Fala para o seu irmão assim, olha irmão, é só o começo.
Ainda tem muito mais, fica ligadinho aí, tá ok? Pode se sentar e dar uma refrescada. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Você está feliz? Amém. Homem de Deus, mulher de Deus tem que estar feliz, amém? Eu sempre aprendi e sempre diz às pessoas assim: as coisas estão má, graças a Deus. As coisas estão boas, graças a Deus, amém? Em tudo dai graça, que o Deus que eu e você servimos, amados, que nós buscamos, é um Deus maravilhoso, é o Deus que supre todas as coisas nas nossas vidas. Quando fala na palavra de Deus, é todas as coisas, são todas. Ele não diz, ele supre algumas coisas. Ele diz todas as coisas. Amém? Isso é maravilhoso. Isso, quando nós lemos isso na palavra de Deus e trazemos isso para a nossa vida real, na realidade, não tem coisa melhor você saber que você é sustentado por algo que jamais vai abandonar você. O Deus que eu e você servimos, amado, Ele jamais vai abandonar cada um de nós. Jamais. Porque um dia, você veio até a frente e você falou que entregava a sua vida para Ele. Você entregou sua vida a Jesus um dia. E você não entregou por acaso, eu tenho certeza. Porque quando você diz isso, você aprendeu que você entregando a sua vida a Deus, você ia ter a vida muito melhor do que a que você tinha. Você às vezes não teria tanta certeza, mas quando você decidiu um dia falar assim: eu entrego minha vida a Jesus, eu entrego minha vida ao Senhor, é porque você ia entregar tudo nas mãos dele, para que ele pudesse cuidar da sua vida, do começo ao fim, e saber que ele ia te sustentar nas horas da dificuldade e nas horas boas. E é por isso que você está aqui, amado, porque você sabe que esse Deus que você tem servido até hoje, jamais ele vai te abandonar. Você tem certeza disso, eu sei disso. E é por isso, amado, que nós não podemos deixar que os nossos olhos vacilem. Nós precisamos ser atentos às pequenas coisas do que Deus tem feito. Muitas vezes nós temos pedido muito, muito, e Deus tem falado: eis-me aqui, estou dando tudo para você. Abra as suas mãos, fique atento pelas coisas que eu tenho colocado na sua frente. Muitas vezes você não tem visto com os olhos da fé, mas eu estou te dando, estou colocando nas suas mãos. Quero dizer para você essa noite, amado, fique atento com a voz de Deus na sua vida. Deus muitas vezes está enlarguecendo o espaço que você tem traçado. Muitas vezes Deus está abrindo tudo para a sua vida ser encaminhado da melhor forma possível. E muitas vezes você está pedindo cada dia mais. E Deus está te colocando, Ele está te dando, mas você precisa saber receber. Amém? Muitas vezes nós pedimos muito, e Deus tem dado muito mais do que nós temos pedido. E às vezes nós temos pedido mais. E eu quero dizer para você, amado, descanse somente na palavra de Deus. Deixa Deus tratar, deixa Deus cuidar da sua vida. Deixa Deus suprir da forma que Ele bem entende. Ele sabe todas as suas dificuldades. Ele sabe na hora que você precisa. Ele sabe a hora de suprir todos os momentos da sua vida. Você pode ficar descansado nisso. Você não vai precisar de abrir. Se quiser abrir, pode abrir também. A palavra de Deus em Deuteronômio 28, 8, ele diz assim: o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo que colocares as mãos
te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Amém, amado? Em tudo que você colocar as suas mãos, aonde você colocar as plantas dos seus pés, aonde você fincar o seu marco, amado, pode ter certeza que Deus vai suprir na sua vida. E em tudo, não em algumas coisas. Você precisa descansar nisso. Você precisa aprender de uma vez por todas. Que eu fazendo algo para Deus, ou eu não fazendo, Deus está suprindo a minha vida. Deus está suprindo a minha casa. Deus está suprindo o meu trabalho. Em tudo que eu tenho colocado nas minhas mãos, Deus tem feito algo maravilhoso. É isso. Nós temos que ter voz de autoridade, amado. Deus te dá uma autoridade nas suas mãos imensa. Autoridade que você possa impor as mãos sobre uma pessoa enferma, que essa pessoa seja curada no nome de Jesus. Esse poder é maravilhoso, está nas minhas, está nas suas mãos. E é para isso que Deus nos chamou, para que nós sejamos homens e mulheres fervorosos. E para que você seja uma mulher e um homem próspero, em tudo, em qualquer coisa que você colocar as suas mãos. Amém? Você crê nisso? Então fique de pé em nome de Jesus. Você vai trazer o melhor para Deus nessa noite. Você vai falar assim: Senhor, eis-me aqui, eu coloco o que eu tenho de melhor para Ti nessa noite. E eu sei que o Senhor vai suprir, e tem suprido todas as minhas necessidades. Amém? Glória a Deus. Pode trazer seu dízimo e as suas ofertas no nome de Jesus. Eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser e você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor, esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Vem falar, eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Cante aí, vai. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos despremidos. E aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Mas não dá pra cantar assim, só cantando pra você essa música. Como é que você canta na segunda pessoa pensando na primeira? Olhando pro espelho? Não pode, irmão. Então fala pra pessoa assim, ó. Eu quero que valorize. Não é pra mim, não. Tão importante. Agora fala assim, ó. Pra Deus e pra mim. Chega de ficar sofrendo angústia e dor. Amarrado o complexo, amém? Às vezes que não é ninguém. Conta essa notícia nova, vai. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar Do valor Ele está em você, Canta aí. o Espírito Santo se move em você, até com gemido despremido. E aí? você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante. Vai, você tem um valor.
deixar um pouco de sedentarismo eclesiástico, vamos deixar um pouquinho de liturgia, vamos lá. Você vai fazer o seguinte, você vai sair do seu lugar e cumprimentar uma pessoa bonita. Então você vai cumprimentar todo mundo é lindo, amém? Amém? Profetiza aí, meu irmão, pelo amor de Deus. Cumprimenta o seu irmão, dá a paz do Senhor para ele. Depois do culto o camarada sai igual um relâmpago, você não vê nunca mais o cara, só no próximo culto. É isso aí. Senhor, meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. É um prazer estar contigo, louvando ao Senhor, adorando o nome dEle. Nós somos uma família. Segunda-feira ela vai lá em casa tomar um café. Sabadão, churrascão. Já vai convidando aí, meu irmão. Comunhão, comunhão com meus irmãos. E aí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante, exalte ao Senhor. Canta pra ele, vai. Você tem o valor. Você tem o valor do Espírito Santo. Ele se move em você. Se move em nós. Oh, aleluia, que momento gostoso, né? Anotou o telefone aí, o endereço para comer uma picanha no final de semana? Aleluia, amém, igreja? Glória a Deus, nesse espírito de amor, de comunhão. Eu vou pedir para você sentar só um minutinho, porque eu tenho um recado muito importante. Por isso eu quero fazê-lo nesse momento assim tão importante do culto, de comunhão. Vou falar agora, olha, o irmão Ivan e Elisângela, Ministério Casa Nova, estão com os 2 CDs. É bom que eles trouxeram mais, né? Porque tinha acabado aí, né? Eu ia falar, mas ele... Seguinte, bispo, tá faltando alguns CDs aí. Aí eu falar pro pessoal que quer, só deixar o pedido ali na livraria, que eu trago a quantidade certinho. É que às vezes acaba, vai embora e eu esqueço de deixar aqui. Então. Mas tem que ver se o pessoal também que gosta, né? Porque vocês estão gostando do culto, tá uma bênção. Então leva nós para casa, meu irmão. Leva o preto e a branca para casa. É ou não é? Vamos levantar então. Vamos ficar de pé, vamos agradecer pelas ofertas, amém? Vamos agradecer a Deus por podermos nós ofertar a Ele, que Ele receba a nossa oferta. Pai Santo, muito obrigado. Receba a oferta do Teu povo, ó Deus, com alegria, com gratidão dos nossos corações, porque o Senhor tem provido, tem suprido e, ó Deus, tem sustentado a nossa vida. Nós Te damos graças, Senhor, em nome de Jesus. Outra vez me coloco diante do altar, vim pedir Teu perdão, pois reconheço. Diga pra ele: sou pecador,
não mereço mais. Morrestes por mim, não mereço mais. Me amas assim como sou. Como sou. Levante suas mãos aos céus e cante a Ele. Vou te adorar como estiver, enquanto houver forças. Amo teu nome, toca minha vida, lava minhas vestes, derrama o teu óleo, Senhor. Estou aqui outra vez, me coloco diante do altar e pedir teu perdão. Se conheço, sou pecador, não mereço mais. Morrestes por mim, não mereço mais. Me amas assim como sou. Como como estiver, enquanto houver. Toca minha vida, lava minhas vestes, derrama o teu óleo. Vou te adorar como estiver, enquanto houver. Eu clamo, Senhor. Toca minha vida, lava minhas vestes, Senhor. Derrama o teu óleo, teu óleo. Como estiver, enquanto ouça Deus, eu clamo o teu nome, Senhor. Me toca, lava minhas vestes. Derrama o teu óleo, Senhor. Derrama o teu óleo, Senhor. Derrama o teu óleo, Senhor. Se você está precisando de cura nessa noite, cante isso. Precisando da unção de Deus, então cante isso. Declare sobre a sua vida a presença de Deus, o óleo do Espírito Santo sobre a sua vida, que te cura, que te liberta, que te sara. Oh, clama a Ele, pede a Ele. Derrama o teu óleo, Deus. Derrama o teu óleo, Senhor, sobre glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor Jesus. Aleluia, Deus. O Senhor me deu essa canção um dia.
gravar o nosso próximo CD. Quando o Senhor falou comigo através dessa canção, eu me via como um rio que passava por vários obstáculos, por curvas, pelos climas, por barreiras naturais e espirituais, e me via correndo para o mar que é o Senhor Jesus. E na canção eu me via fraco, triste, seco, como muitas vezes nós estamos quando saímos de casa e entramos num lugar como esse, um lugar de adoração. Mas nessa noite eu quero compartilhar essa canção com você, para que você possa, se de repente você está sentindo da mesma forma que eu senti naquele dia, uma necessidade de correr para o mar, se você se sente seco e vazio, você se sente diferente do que você era antes, você possa cantar essa canção nessa noite e dizer para Ele: Deus, Tu és um mar de amor e eu sou um rio que corre para Ti, Deus, porque o meu destino é Te encontrar. O meu destino é Te encontrar, Senhor. Mar de amor, meu curso natural é Te encontrar. Sou um rio e preciso desaguar todos os sentimentos que há muito tempo levo dentro de mim. Mar de amor, por vales e desertos eu passei, por muitas vezes quase que eu sequei. Se sou rio ou riacho, eu confesso que há muito já não sei. Me alegram as chuvas de verão que descem no leito do meu coração e me fazem subir de nível, me deixando mais forte para ir correndo pros braços, correndo pro abraço de quem me esperando está. Vou correndo pros braços, correndo pro abraço que sei me esperando está. Cante pra ele. Eu corro pro teu mar. Mas amor, meu curso natural é Te encontrar. Sou um rio e preciso desaguar todos os sentimentos que há muito tempo levo dentro de mim. Mas amor, por vales e desertos eu passei, por muitas vezes quase que eu sequei. Se sou rio ou riacho, eu confesso que há muito já não sei. Me alegram as chuvas de verão que descem no leito do meu coração
Vou correndo nos braços, vou correndo sem respirar estar. Eu corro por Deus. Mais amor, mais amor, mais amor, mais amor. Toda honra e glória te deis. Aleluia! Santo, e mostrava grande respeito pelo Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Esse é um versículo incrustado no livro de Atos dos Apóstolos, que ele é diferenciado, porque nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos muita luta, muita perseguição, uma igreja. Eu creio que o ventilador aqui está. Aqui, filho, desliga aqui. O microfone está captando o vento. De lá acho que não vai dar problema. Bom, agora eu vou ficar bem quentinho, né? Glória a Deus. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar muitos sinais, maravilhas, a obra de Deus, mas você vai encontrar também muita perseguição, dor, sofrimento. Uma igreja que nasceu na morte, porque a igreja nasceu na morte de Jesus. Amém? E é uma igreja que cresceu em meio a muitas lutas. Um pouco antes desse texto que nós lemos, nós encontramos que a igreja passou por uma ferrenha perseguição, liderada por um homem chamado Saulo, que sua origem era a cidade de Tarso, na Sicília. E esse homem, a Bíblia diz que ele assolava a igreja. Estevão, um dos líderes da igreja e o primeiro mártir da igreja, foi apedrejado. E a partir daí Paulo passou a perseguir a igreja. Mas a palavra do Senhor diz que esse Saulo se transformou em Paulo. Ele caiu do cavalo, ele teve uma experiência com Jesus e ele se converteu. O que nós percebemos que essa era uma igreja, querido, que andava debaixo da vontade de Deus, mesmo em meio ao sofrimento. E a Bíblia diz em Provérbios 16, versículo 7, que quando o caminho de um homem é agradável ao Senhor, ele reconcilia com ele até os seus inimigos. Os seus inimigos são transformados em amigos. Paulo era Saulo, o perseguidor, e se transformou em Paulo, o apóstolo. Amém? Autor da maioria das cartas do Novo Testamento. E com a conversão de Paulo, a palavra nos mostra que houve um período de paz, um tempo de paz na igreja. E isso não foi apenas em Jerusalém, mas em toda a Judéia, em toda a Galileia, na Samaria, que ficava na região central do país, ou seja, de norte a sul, houve um período em que a igreja crescia em paz. Uma certa tranquilidade rondava a igreja, pairava sobre a igreja. Mas como essa igreja agia e como essa igreja agiu nesse tempo de paz? Eu quero dizer e quero trazer essa palavra para mim e para a sua vida, que muitas vezes nós também experimentamos tempos de graça, tempos de paz, em que as coisas estão bem.
Talvez você fale, eu estou passando por uma luta, por uma dificuldade, mas são coisas pequenas. Você sabe que a sua vida, ela está suprida. Você está comendo bem, está bem vestido, tem a sua casa, ninguém está ameaçando destruir e arrancar o telhado da sua casa. Talvez você não esteja passando por um período assim, de uma turbulência tão grande, e você está na igreja. Glória a Deus por tudo isso. Mas o que você tem feito em tempos de paz? Nós pregamos na igreja muitas vezes acerca dos tempos de tribulação, de dificuldade, mas se você está em comunhão com Deus, você tem uma promessa de paz sobre a sua vida. Amém? Você tem uma promessa e se você não tem experimentado essa paz, então eu quero começar dizendo qual o caminho para a paz chegar na sua casa, para a paz chegar no seu trabalho, para a paz chegar na sua vida, mesmo em meio a situações adversas. A Bíblia, por exemplo, nos relata a história de um homem chamado Asa, o rei Asa, que a Bíblia diz que quando ele assumiu o trono, ele dispôs o coração dele para buscar ao Senhor. O homem que, na sua posição de rei sobre toda a nação, tomou uma posição, e a posição dele é: eu vou buscar a Deus. E a Bíblia diz ali em 2 Crônicas, capítulo 14, que ele ordenou ao povo, que o povo buscasse ao Senhor. Isso não foi de uma maneira tão somente passiva, consequente. Nós somos o povo de Judá, um povo que teme a Deus, que tem o templo aqui, então nós vamos servir a Deus. Não, Asa tomou uma posição objetiva e concreta. A Bíblia diz que ele começou a destruir o culto aos ídolos, destruir os postes ídolos, os lugares, os altares que havia nas montanhas, onde o povo, desviado do propósito de Deus, prestava culto aos ídolos. Asa começou uma reforma religiosa, e mais do que isso, uma reforma espiritual no meio do povo de Deus. E a Bíblia diz que por causa dessa atitude veio paz por todos os lados. A Bíblia diz que Deus concedeu um tempo de paz, e por 10 anos não houve guerra no meio do povo de Judá, na vida do rei Asa, na vida do seu povo. Por que o Senhor lhes concedeu paz? Querido, ele mesmo disse: nós buscamos o Senhor, e o Senhor nos concedeu paz. O Senhor nos deu descanso. E não há guerra na terra, nós estamos em paz, porque nós buscamos ao Senhor. Então, antes de falar o que fazer em tempos de paz, eu quero dizer para você, se você precisa de tempos de paz, se você diz: olha, essa palavra parece que vai falar muito bem o que fazer em tempos de paz, mas eu não estou em paz, minha vida não está assim. Eu quero te dizer, querido, dispõe o seu coração para buscar a Deus. E estabelece sobre aqueles que estão debaixo da sua área de influência essa mesma determinação. Se você é um pai de família, você tem que estabelecer um propósito com Deus e chamar a sua família contigo. E dizer à sua família: nós precisamos de paz, nós precisamos da proteção, da provisão, do cuidado, nós precisamos do amor de Deus, nós precisamos ter uma vida harmoniosa. E a única maneira de experimentar essa paz é quando nós buscamos ao Senhor. Muitas vezes as pessoas vêm pedir uma oração porque estão vivendo um conflito, porque a situação está difícil, mas conversando eu questiono o quanto essa pessoa tem buscado a Deus. Sabe que às vezes me responde? Eu tenho buscado muito a Deus desde que esse problema começou. Então antes não estava? Não é? Desde que a situação ficou difícil, eu tenho orado. Eu oro quase uns 15 minutos por dia. Opa, você está mesmo, né? Cuidado para você não ficar intoxicado de tanta oração, né? Queridos, nós nos acostumamos à nossa vida cotidiana. Nós nos acostumamos a estar tudo bem e sem fazer nada por isso, sem estar orando, sem estar buscando a Deus. E quando a agitação vem, então nós turbamos a mente, perturbamos o nosso coração. Senhor, por que isso, por que aquilo? O que você tem feito quando está tudo bem? Determina
qual será a condição com a qual você irá superar a adversidade nos momentos difíceis. Deu para entender? O que você tem feito nos momentos de tranquilidade determina a maneira pela qual você poderá ou não superar os momentos de adversidade. A igreja, a palavra que nós lemos diz que a igreja estava em paz e ela então edificava a si mesma, ela estava edificando-se, caminhando no temor do Senhor, e fortalecida pelo Espírito Santo, ela se multiplicava. Então, uma igreja que em tempo de paz, ela fazia o que ela estava fazendo na época também, que as coisas estavam em luta e perseguição, que era uma igreja que estava edificando a si mesma. E enquanto igreja nós podemos dizer que isso representa falar que estava um edificando o outro, um cuidando do outro, um ajudando o outro, um alimentando o outro com a palavra de Deus. E na época dos apóstolos era até mais do que isso, eles alimentavam mesmo, vendiam casas, fazendas, o que eles tinham e dividiam entre todos para que todos tivessem o que comer. Era uma realidade contextual daquele tempo, daquele momento. Porque pouco tempo depois nasceu ali na igreja uma grande perseguição e foram dispersos. E se eles não tivessem vendido e transformado os seus bens em recursos para alimentar a multidão da igreja, aquilo que eles tinham e aquilo a que eles teriam se apegado, ficaria para os seus adversários, para aqueles que os perseguiram. Mas esta igreja era uma igreja que ela estava agora podendo, nesse tempo de paz, se edificar, se fortalecer, estabelecer um padrão de conduta, um padrão de ser. Não vou ser espiritual quando o fogo está pegando na barra da minha calça. Eu não vou ser espiritual, eu não vou buscar a Deus somente quando as coisas parecem que vão cair sobre a minha cabeça, vai desabar o mundo sobre mim. Agora então eu sei, eu já sabia que Deus era o caminho, que eu precisava me fortalecer, mas eu não fazia muita conta disso. Mas agora parece que eu estou diante de uma grave ameaça, então eu vou buscar a Deus. Querido, busque a Deus antes. Busque a Deus agora. Sirva a Deus agora. Caminhe no temor do Senhor hoje. Seja fortalecido, seja motivado, seja capacitado pelo Espírito Santo para ser um canal de bênção para outras pessoas agora. O rei Asa, quando assumiu o trono, ele dispôs a buscar a Deus porque ele estava ameaçado por uma grave guerra em redor. Não foi isso. Não havia guerra. Ele buscou o Senhor. E porque ele buscou o Senhor, continuou não havendo guerra. E teve paz. E aí ele diz o seguinte: olha, vamos construir uma casa de campo, né? Vamos construir uma casa na praia, vamos fazer aqui uma área de lazer. Não, a Bíblia diz que o rei disse para o povo, eu vou ler para vocês, aqui em 2 Crônicas 14, versículos 6 ao 8. Você pode ouvir, você pode conferir em casa depois, 2 Crônicas 14, do versículo 6 ao 8. Edificou cidades em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, o rei a Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros e de torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor nosso Deus, temo-lo buscado, e Ele nos deu repouso por todos os lados. Edificaram e prosperaram. Diga comigo, edificaram e prosperaram. Tinha Asa no seu exército 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudos e atiravam com arco, e eram todos homens valentes. Veja bem, queridos, ele tomou uma decisão, olha, enquanto a terra está em paz, porque nós temos buscado a Deus, e o Senhor nos deu paz, então vamos edificar cidades, vamos fortificar as cidades, vamos levantar os muros, vamos erguer as torres, vamos equipar o exército, vamos formar um exército de valente, bem preparado.
eu fico olhando essa experiência desse homem que em tempo de paz decidiu resolver o que ele ia fazer para estar pronto quando viesse outros tempos e tempos difíceis pudessem aparecer. E eu fico olhando isso para a vida da igreja, para a minha vida, para a vida pessoal de cada um de nós e para a nossa vida como um corpo, como um exército do Senhor. O que nós temos feito quando as coisas estão tranquilas? A pessoa consegue fazer uma reservinha financeira, então, olha, deixa eu ir para a praia, deixa eu ir para Caldas Novas, deixa eu ir para algum lugar passear. E eu vou dizer coisa para vocês, vá mesmo, porque é muito bom e você precisa descansar. Amém? O problema não está nisso. O problema é quando a sua vida se resume a isso. O problema é quando o seu descanso é apenas esse e não no Senhor. O problema é quando você alimenta a tua carne, mas não alimenta o teu espírito. O problema é que quando você está debaixo de uma situação de grande tensão e já não tendo forças para enfrentar e para lutar, aí você busca a Deus com as forças que tem. E aí sofre, e aí é difícil, e aí chora. Mas Deus tem misericórdia de você e traz um livramento na sua vida, e traz uma experiência nova na sua vida. E você então, agora as coisas estão mais ou menos no lugar, as coisas estão mais ou menos ajeitadas, você está trabalhando, a sua casa está suprida, você e sua mulher se ajeitaram, né? As coisas estão indo, talvez não perfeitamente, mas você diz, dá para levar. E esse é o perigo, levar a vida do jeito que a vida dá para levar. Quando na verdade, o desafio do Senhor é para que você possa edificar e prosperar. A palavra diz que eles edificavam e prosperavam. Você quer ir levando a vida, querido? Ou você quer construir e prosperar? Eu não estou falando de construir somente casa. A palavra no original, edificar, edificando-se. A igreja caminhava, a igreja tinha paz por todo lado, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. A palavra edificando no original, literalmente, é construindo uma casa. Mas o texto não é no sentido literal, porque eles não estavam construindo templos de tijolos, eles estavam edificando a si mesmo. A igreja edificava-se, edificando-se. Ou seja, era uma ação interna, íntima. A igreja é a igreja quando ela cuida de si mesma. Quando cada um cuida um do outro, quando cada um trabalha pela edificação, pela construção. Tem um estudioso chamado Tyre, que ele analisou isso de forma figurada, e ele diz que essa edificação da igreja, ela teria, ver se eu encontro aqui. No sentido figurado, segundo Tyre, o ato de quem promove o crescimento de outros na sabedoria cristã, na felicidade, na piedade, na santidade. Você tem edificado a sua vida intimamente? Você tem edificado a vida das pessoas que Deus colocou do seu lado? Marido, você tem trabalhado pela vida espiritual da sua mulher? Mulher, você tem trabalhado pela vida espiritual do seu marido? E não só pela vida espiritual, no sentido de oração, ou mesmo de conhecimento bíblico, mas de bem-estar com Deus, bem-estar psicológico, emocional, um relacionamento saudável. Tem tratado isso? Tem procurado ajuda? Tem procurado ler bons livros que possam te levar a um crescimento e a um fortalecimento espiritual? O que você tem feito, querido, para a sua própria edificação hoje? O que você vai fazer pela sua própria edificação amanhã, segunda-feira, dia 22 de setembro? Eu vou levantar cedo, eu tenho muito serviço. Se eu não levantar cedo, eu não dou conta da casa. De vez em quando minha esposa fala isso. Se eu não levantar de manhã, aí eu não sei o que, né? Bem cedo, eu corro o dia inteiro, eu tenho muita coisa para fazer. E aí, olha, eu não tenho tempo. Eles dizem que o Martin Lutero dizia o seguinte: eu tenho tanta coisa para fazer, mas tanta coisa para fazer hoje, que eu preciso orar 3 horas, senão eu não vou dar conta. Porque quando você separa um tempo para estar com Deus, você é fortalecido pelo Espírito Santo. E tudo mais. E se sobrar alguma coisa, querido, pode ter certeza que o mais importante não ficou de fora. Você tem se edificado?
Nós temos nos edificado. Nós temos trabalhado por isso. Nós temos se lembrado de alguém. Você tem se lembrado de alguém da igreja que você cumprimenta, abraça, nesse momento em que na ministração do louvor foi tão gostoso, né? Poder sair, misturar, abraçar, apertar os irmãos. Que bom, sorrir uns para os outros. Mas durante a semana, peço ao Senhor, Deus, traga a minha memória, traga a minha lembrança, a vida daqueles irmãos que precisam de uma palavra, porque eu tenho uma palavra tua para dar. Quem edifica a si mesmo tem graça para si e tem graça para o outro. Quem não se edifica, querido, não tem condição de alimentar a si mesmo. E às vezes, quando alguém precisa, ele também não dá. E às vezes ele precisa e não encontra no outro que ele precisa também. Porque tem coisa que você só vai achar em Deus, na sua relação com Deus. E eu quero desafiar essa igreja a ser uma igreja que caminha em edificação, construindo a cada dia. A Bíblia diz também que eles caminhavam no temor do Senhor. Essa é uma outra realidade. A igreja tem que ter um perfil, a igreja tem que ter uma personalidade. Em alguns tempos atrás, a igreja se definiu por um modelo, por um estereótipo, por uma maneira de se apresentar. Por exemplo, a maneira de vestir, o tamanho da saia, o tamanho do cabelo, a maneira de carregar a Bíblia, se deve carregar a Bíblia debaixo do braço, ou se deve trazer ela no coração para ficar mais espiritual. Aí então, por favor, do lado esquerdo, né? Porque aí eu pareço mais espiritual. Não é disso que eu estou falando, querido. Eu falo de uma personalidade. A Bíblia diz que a igreja caminhava no temor do Senhor. Isto é, havia um amor intenso por Deus e um zelo para com a sua palavra, para com aquilo que agrada a Deus, e um cuidado em relação àquilo que não agradava a Deus. Uma igreja que caminha no temor de Deus. Eu quero te perguntar, você como cristão, você é cristão, amém? Crê em Jesus, recebeu o Espírito Santo e vai para o céu junto comigo. Glória a Deus. E você anda no temor do Senhor. Amém? Sua maneira de falar expressa que você teme a Deus. Sua maneira de olhar expressa que você teme a Deus. Como é isso? Por exemplo, se a luz que está em mim, que são os meus olhos, forem treva, diz a Bíblia, grande treva será. Então se eu tenho um olhar que olha e vê mal, onde às vezes não tem, e mesmo que tenha, eu preciso olhar com olhos de misericórdia, de graça, de saber porque aquela pessoa às vezes está naquela fraqueza ou naquele pecado, porque precisa de graça, de ajuda, de intercessão, e não de julgamento e condenação. Então olhar de temor de Deus é também olhar de misericórdia, porque você se lembra que você foi o alvo da misericórdia de Deus, pobre, miserável pecador, fez tanta coisa errada, e o Senhor te amou tão grandemente, perdoou os seus pecados, cobriu as suas faltas com o sangue de Jesus, purificou o seu coração, e você teme a Deus para não perder esta misericórdia, deixando de ser misericordioso com o outro. Lembra daquela ilustração que Jesus usou, dizendo que um homem tinha duas pessoas que lhe deviam. Aliás, uma outra ilustração. A pessoa devia muito para um credor, mas devia muito mesmo. Devia o resto da sua vida de trabalho como escravo para aquele credor. E ele chega para ele e diz, olha, eu não tenho como pagar, eu não tenho. E o credor se apiedou dele, teve misericórdia e disse, então tá bom, está perdoado, pode ir embora, não vou te cobrar, não vou te pôr na cadeia não, pode ir embora. E ele indo embora, encontrou com alguém que devia para ele, um pouco, não era muito, mas a pessoa também não tinha como pagar. Era pouco, mas para aquela pessoa era muito. E essa pessoa diz para ele, olha, eu não tenho como pagar, eu não tenho. E ele diz, não quero saber, se você não tem como pagar, você vai para a cadeia, porque eu quero o que é meu. Ele havia acabado de ser perdoado em muito. Aí Jesus, na sua ilustração, diz que aquele credor ficou sabendo da falta de piedade, da falta de amor, da falta de reconhecimento e gratidão, porque ele havia sido perdoado. Então ele cancelou o perdão e mandou buscar e pôr na prisão aquele homem que não quis perdoar um pouquinho. O que isso me mostra? Que eu tenho que ter temor de Deus, lembrando que o Senhor perdoou tanto a mim. Eu não tenho direito de chegar para alguém e dizer, eu não te perdoo. Porque muito mais Deus me perdoou.
Uma palavra que nós estivemos conversando de ontem para hoje é a respeito de raiz de amargura. Hebreus capítulo 12, depois do versículo 14, a Bíblia diz que nós devemos buscar a santificação e a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. E diz ali, nem haja entre vós nenhuma raiz de amargura que brotando contamine a muitos. Querido, raiz é algo que tem vida própria, tem vida em si, ela cresce, ela aumenta, ela desenvolve. E a outra característica é que ela está escondida, subterrânea, debaixo da terra. Se você tem deixado raiz de amargura brotar no teu coração, um dia ela derruba o muro da sua casa. Um dia ela derruba a parede da sua vida. Não deixa a raiz de amargura. O temor do Senhor precisa te levar, e levar a mim, a reconhecer tudo quanto Deus fez por nós, e nós lembrarmos que nós somos alvo da misericórdia, e por isso também devemos agir e viver em misericórdia. A igreja tem vivido no temor do Senhor, e por fim a palavra diz que eles, no conforto do Espírito Santo, crescia em número. A palavra no conforto do Espírito Santo é uma palavra que às vezes você pode passar rapidinho sem pensar nela, porque conforto é uma coisa assim boa, né? Recebi um conforto, mas a palavra no original é muito mais ampla, um significado muito mais abrangente. É a mesma palavra, ou é a raiz da mesma palavra que Jesus usou para nominar, para dar o nome ao Espírito Santo. Como é que Jesus chamou o Espírito Santo? Ele disse, eu não vos deixarei sós. Eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei outro Consolador. Então o conforto do Espírito Santo também é a consolação do Espírito Santo. Mas a palavra Consolador, paráclito no grego, significa alguém que está do seu lado, junto com você. Sabe aquele negócio de chegar junto? Quando um pai fala assim, eu vou chegar junto nesse menino. Né? Parece que vai ser uma bronca e tanto, né? Mas a atitude é outra. É de chegar no filho, pegar pelo braço, trazer perto, colocar a mão no ombro e falar, meu filho, você é o meu filho. E eu confio em você, e eu vou te ajudar, e você vai conseguir. A palavra paráclito é a ação do Espírito Santo de ajudar, encorajar, fortalecer, motivar, estimular, exortar. É tudo isso que o Espírito Santo faz. E a Bíblia diz que na paraclesis, no conforto do Espírito Santo, ou seja, na capacitação de Deus, você vai ser um agente de multiplicação do reino de Deus. Você não vai conseguir. Se eu vier aqui em cima e começar a pregar, você tem que evangelizar, você tem que fazer discípulo, e quanto mais eu falar, mais isso vai parecer como um peso sobre a sua vida, como uma obrigação difícil de levar, um fardo. Mas quando você entende que o Espírito Santo, quando você busca Deus, e o Espírito Santo motiva, conforta, consola, ajuda, auxilia, fortalece, motiva o seu coração, você vai multiplicar, porque é a ação dele e o poder dele é que te capacita. A palavra crescia, literalmente, é multiplicava, e vem de uma raiz da palavra multidão. Eu creio que Deus tem uma palavra de multidão para este lugar, amém? Quem gostaria de ver a igreja, não como apenas um local que está aqui cheio, todas as cadeiras, mas uma multidão que parece nem caber neste lugar. E quando não cabe no lugar, o que Deus faz? Nos dá um lugar maior. E aí a multidão vem e enche de novo. Quem gostaria de ver a igreja, a sua igreja, o seu ministério, o seu trabalho? Nós sabemos que é uma só igreja, é o corpo de Cristo na face da terra, mas eu estou falando do ministério e da responsabilidade que Deus colocou nas nossas mãos. E eu creio que todos aqueles que são membros da igreja, filhos dessa obra, têm esse desejo no coração de ver uma igreja multiplicada, uma multidão celebrando ao Senhor, uma multidão de vidas trazidas da perdição para a salvação, das trevas para a luz, pessoas transformadas, libertas, abençoadas, e juntos como um grande coral celebrando ao Senhor. Vocês querem isso também ou sou eu? Amém, irmãos? Mas a Bíblia diz que isso acontecia por meio da igreja. A igreja multiplicava, a multiplicação parte de algo. E nesse caso, parte de alguém, é através da sua vida, não com a sua capacidade própria, não com seus recursos humanos, não com inteligência, sabedoria ou meramente esforço, mas capacitada pelo Espírito
de Deus. É uma boa notícia, querido, porque você tem um mandamento. Jesus disse: ide e faça discípulo. Você tem uma responsabilidade, se é uma pessoa cristã, que tem o temor do Senhor na sua vida, você tem uma responsabilidade de se multiplicar. Mas eu trouxe hoje uma boa notícia: isso vai acontecer pela ação do Espírito Santo na sua vida. Não é por sua capacidade, por uma questão assim, eu trabalhei o dia inteiro, estou cansado, eu tenho que fazer isso. Não, por favor. Desse jeito você não vai gerar ninguém, e se gerar, vai gerar alguém defeituoso, problemático, como você se tornou então. Amém? Então não vai ser assim, vai ser na força do Espírito Santo, na graça.